Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem entender um pouquinho mais como a gente trabalha com empresas, com pessoas, com grupos, com líderes, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital. contato@cbo.digital. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu achei fascinante, mas eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Então eu vou passar para o Robin para ele fazer uma introdução e a gente conversar em cima disso. Bom, o tema, como vocês provavelmente já viram, é como ficar bom em qualquer coisa, né? E é engraçado esses temas, às vezes eles me surgem por causa de assuntos recorrentes que eu tenho com as pessoas, né? Ou de treinamentos, ou clientes, ou do coaching contínuo e tudo mais. E esse é um tema que, puta, se você parar para pensar em coaching como um todo, no final das contas as pessoas querem ficar bom em alguma coisa, ou querem melhorar em alguma coisa e tudo mais, né? E, curiosamente, tem sido muito essas conversas que eu tenho tido ultimamente tem circulado muito isso, né? E de uma maneira um pouco diferente, né? Então, eu acho que antes eu vou contar uma história interessante, né? A gente está refazendo o nosso site e tudo mais, e eu estou escrevendo muito, né? Tipo, por mais que exista a inteligência artificial e tudo mais, eu acho que a gente escrever os próprios conteúdos e as coisas, a gente já até falou disso em outro programa, eu acho que traz um toque um pouco mais pessoal e reflete o que a gente realmente quer. É óbvio que a gente acaba usando inteligência artificial aqui e ali, a gente não é, aquelas pessoas que são avessas ao progresso, muito pelo contrário, a gente usa ao máximo, mas eu acho que em algumas circunstâncias é legal esse toque pessoal. Enfim, aí eu tô trabalhando com um cara para fazer todos esses materiais e tudo mais, e eu percebi uma resistência muito grande, né, na hora de revisar e entrar nos detalhes. Assim, eu consigo cuspir um texto rapidamente num primeiro rascunho, mas voltar à parte de iteração, para mim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande sem nem perceber, né? Era um negócio que eu pegava e não gostava de fazer e pronto, né? Então, para mim, sempre pareceu uma perda de tempo. E sempre quando a gente acha que alguma coisa é uma perda de tempo, é porque existe alguma resistência naquilo, né? Parece que a gente não tá ganhando nada com aquilo, que a gente tá, tipo, putz, eu tô gastando vida com aquilo, né? E eu percebi isso dessa vez, né? E eu comecei a sentar e explorar um pouco mais isso. E eu percebi que eu não estava me dando o tempo, não estava me dando o espaço e a paciência para incluir essa parte da iteração, né? Para incluir essa parte do fine-tuning, do aperfeiçoamento, como se fosse disso, né? E por isso que, para mim, sempre quando eu entrava nessa parte, eu queria correr e fugir e fazer outra coisa. E quando eu comecei a fazer isso, eu ainda estou nesse processo, né? Um insight relativamente recente para mim, mas eu já estou percebendo essas transformações. Eu percebi uma curiosidade maior de entrar e entender um pouco mais isso, né? Entender um pouco mais essa parte de edição, como se fosse, né? Não a parte de criação, mas de edição, que é um bicho completamente diferente. E nisso começou a se abrir um novo mundo, né? E através disso e as conversas que eu tô tendo, foi meio que eu falei assim, putz, a gente tem a capacidade de ficar bom em qualquer coisa. Em absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa é um skill que a gente pode ficar melhor.
né? Especialmente quando a gente está falando aqui em termos relativos, no mundo relativo que existe o melhor e pior e tudo mais, né? Não entrando em conversas absolutistas que às vezes a gente tem. E uma coisa que eu comecei a sacar é que para a gente ficar bom em qualquer coisa, a gente tem que entender os fundamentos dessas coisas, né? E explorar e investir nosso tempo, eu ia falar perder tempo, mas investir nosso tempo, entender como a coisa funciona de uma maneira fundamental, assim, quais são as regras, quais são os pilares, quais são as bases disso, né? Porque quando a gente entende as coisas fundamentalmente, a gente consegue improvisar de uma maneira superficial, a gente consegue brincar de uma maneira superficial, porque a gente está brincando e explorando em cima de coisas fundamentais que a gente está entendendo, né? Então, eu vou dar uma analogia aqui. Por exemplo, você vai viajar, você tem uma viagem de férias. E você consegue planejar essa viagem minuto a minuto, tudo o que você vai fazer na viagem, ou você pode entender fundamentalmente o que está disponível para fazer nessa viagem. E aí, chegando na viagem, você tem um entendimento básico que você pode improvisar em cima, né? Então, você traz um pouco o melhor dos dois mundos. Você traz um elemento super legal do planejamento, que é entender o fundamento, e você traz esse aspecto super legal do improviso, que é justamente essa leveza e você atender aquilo que você está a fim de fazer no momento, né? E eu acho que você ficar bom em qualquer coisa, ele tem esses dois aspectos, né? Tem o aspecto de você entender o fundamento e você conseguir improvisar em cima desse fundamento. O problema é o quê? A gente não traz a paciência e o tempo, porque quando a gente vai entender fundamentalmente alguma coisa, aquilo não tem um aspecto prático, não tem um elemento prático instantâneo de resultado, né? Ele é fundamental, então ele é muito básico, ele não vai trazer aquele bling de um produto finalizado e polido. Ele é uma parte que fica debaixo da superfície, né? E normalmente a gente quer o quê? A gente quer pular direto para o final, para o resultado final, e a gente já quer ser bom nas coisas, né? E um dos motivos que a gente já quer ser bom nas coisas é porque, conforme a gente vai evoluindo na nossa carreira, na nossa vida, a gente vai ficando bom nas coisas que a gente faz muito, né? Então a gente naturalmente fica muito bom em algumas coisas. Quando a gente fica muito bom em algumas coisas, a gente acha que a gente deveria ser bom em tudo. Então a gente perde um pouco da paciência e daquela energia e daquela curiosidade para voltar e aprender as coisas do zero. Então a gente quer dar um bypass em toda a curva de aprendizado, né? E esse é um dos maiores problemas, né? Eu lembro, a gente já falou disso antes aqui, mas eu lembro de um estudo interessante que falava que bebês, em geral, eles tentam, acho que 200 vezes, ou mais de 200 vezes, elas tentam ficar em pé e andar antes de finalmente conseguirem, né? Então, tem um esforço infinito ali, mas existe uma resiliência que a gente olha isso e chama isso de resiliência, mas na verdade, na cabeça do bebê é simplesmente uma coisa que ela está a fim de fazer, meio que infinita até ela conseguir fazer. Agora, fizeram a comparação com adultos aprendendo a andar de windsurf, né? E, em média, o adulto tenta 3 vezes andar de windsurf antes de desistir, né? Então, é meio que isso que a gente está up against, né? Que está meio que dificultando a nossa aprendizagem e dificultando o nosso continuamento, nossa continuidade em alguma coisa até a gente ficar bom naquilo. E aí você vê como isso impacta
não só a nossa vida, mas a gente vê como isso impacta o sistema inteiro, né? Uma das coisas que é muito curiosa é quando novos líderes são promovidos, né? Então, a pessoa tem uma posição que ela é muito boa tecnicamente em alguma coisa, né? E normalmente chega um teto onde, tipo, putz, essa pessoa tecnicamente é ótima nisso, então as pessoas acham que o próximo passo lógico é a pessoa virar líder dessa área, porque ela tem um entendimento técnico profundo naquilo. Só que quando você vai liderar pessoas, são skills completamente diferentes do que você ser tecnicamente bom nisso. Então a pessoa está sendo promovida para um papel de liderança porque ela tem um outro skill que não tem nada a ver com liderança, né? E aí, muitas vezes, a pessoa simplesmente promovida para isso sem nenhum treinamento, sem nada. E aí a pessoa, porque ela é muito tecnicamente boa naquilo que ela estava fazendo, e ela foi promovida para líder, ela assume automaticamente que ela é boa em liderança, e que ela é uma boa líder sem ter tido toda a experiência e o aprendizado e o desenvolvimento desse skill novo, né? Então, eu estou dando exemplos onde isso acontece muito. Então, basicamente, assim, se a gente for destilar aqui que eu estou falando, a gente pode ficar bom em qualquer coisa. E para a gente ficar bom em qualquer coisa, a gente precisa se dar o tempo, se dar a pausa, para a gente entender os fundamentos dessa coisa que a gente quer ficar bom. Agora, como é que então eu consigo ultrapassar essa resistência natural de ir para uma coisa básica que eu acho que eu já deveria ser bom, né? Como é que eu consigo ultrapassar essa resistência de ir para o começo da curva de aprendizado? E aí é muito legal, que é onde entra esse estado mental de curiosidade e simplesmente diversão. Quando a gente se dá o tempo e o espaço e a possibilidade de não saber, ou a permissão de não saber alguma coisa, e a gente encarar isso, e a gente tá nesse estado mental, a gente, na verdade, consegue se divertir pra caramba em aprender fundamentos e coisas assim, né? Então, eu acho que, de forma geral, foi isso que eu pensei, talvez não desse formato, mas eu queria ouvir aí, Thiago, o que você tem a dizer sobre esse assunto. Cara, quando você foi falando, eu pensei em 500 coisas aqui, que eu já não lembro de nenhuma, mas eu vou pegar uma específica que tá me ocorrendo aqui, né? A gente vive 100% do tempo na experiência dos nossos pensamentos, né? E quando a gente fala isso, para a pessoa que está ouvindo o podcast aqui, de repente pode parecer meio óbvio. Só que no dia a dia não é. A gente não enxerga isso. A gente simplesmente não enxerga isso. E o fato da gente viver 100% do tempo na experiência dos nossos próprios pensamentos, sem enxergar que isso está acontecendo o tempo todo, faz com que a gente, de forma absolutamente natural, aceite os nossos pensamentos como verdades, né? E eu tô falando só sobre nós mesmo, tá? Eu não tô nem falando sobre as outras coisas, eu tô falando nossos pensamentos sobre nós mesmos, né? E se a gente toma como verdade um pensamento sobre nós mesmos, aí a gente pode chegar naquele lugar que o Robin falou, do tipo, quando a gente é muito bom em alguma coisa, a gente acaba perdendo, não tendo a paciência de tentar ser bom em outra, né? Porque a gente acaba colocando a expectativa no mesmo nível daquilo que a gente já é bom. Só que a gente fica preso nessa experiência dos nossos pensamentos sem enxergar necessariamente como não faz sentido nenhum a gente agir de forma a querer ser tão bom na coisa B, que é algo que a gente vai começar a fazer, quanto a gente já é bom na coisa A, que já é algo que a gente faz há um tempo. E repito, isso pode parecer uma coisa muito simples, mas se a gente traz um outro elemento para essa história, que é o fato da gente sempre operar através de insights, e a gente fala muito de insight aqui, na fala do Robin ele trouxe o termo insight algumas vezes.
O simples fato da gente perceber e realizar que vivemos 100% do tempo na experiência dos nossos próprios pensamentos, abre o espaço para que a gente possa ser bom em qualquer coisa. E eu vou desenvolver um pouco sobre isso. A gente é bom na coisa A. E aí, por alguma circunstância da vida, surge a necessidade ou a possibilidade de aprendermos a coisa B. Se a gente não saca que vivemos o tempo todo na experiência dos nossos próprios pensamentos, a tendência da gente é fazer como as pessoas que tentam aprender o windsurf e depois da terceira queda, largar de lado e se cobrar no mesmo nível de excelência que a gente tem na coisa A tendência de rolar dessa forma é muito grande. Agora, o simples fato da gente sacar que a gente não tem como transcender a experiência dos nossos próprios pensamentos. E isso significa que eu não tenho como ter uma visão, entre aspas, isenta da realidade, somente aquela que as minhas próprias opiniões sobre mim mesmo conferem a mim. A realização dessa coisinha super simples, aliado à usina infinita de insights, que é a nossa mente, que é a nossa cabeça, abre espaço para que depois da terceira queda surja um insight que fale, cara, respira, é só o começo. Eu não consigo perceber essa experiência fora das minhas próprias opiniões. Então, quem sabe se eu der mais uma chance, algo incrível não aconteça, sabe? É, what happens when I don't quit? Sabe? Tipo, o que acontece quando eu não desisto? Sabe? E aí você pode tentar mais uma vez. E pode se frustrar e ter esse insight e lembrar disso de novo e tentar mais uma vez, até que de repente na sexta vez alguma coisa acontece, sabe? Só pelo fato de você não ter desistido. E isso é absolutamente fascinante. E pode ser que surja um insight que fale, nah, não é pra mim mesmo. E beleza. Mas a possibilidade, a gente saber que existe de fato essa possibilidade de sermos bons em qualquer coisa, traz esse frescor de possibilidade infinita. Porque quando a gente está sempre dentro desse redemoinho dos nossos próprios pensamentos, sem enxergar isso, parece completamente impossível alcançar algum tipo de coisa que a gente julgue, puta, isso eu não gosto, isso eu não suporto, isso não é pra mim, eu não tenho tempo pra isso, isso é chato. Fica impossível. Ou melhor, aparenta ser impossível, né? E essa sacada abre o espaço, abre essa janela para que esse turbilhão de pensamentos dê uma desacelerada e um insight com o por que não? Vamos tentar emerja e tenha a possibilidade de transformar a nossa realidade completamente. E putz, a gente já viu. Eu não vou nem falar de outras pessoas que a gente já trabalhou com elas. Eu vou falar de nós mesmos, Robin e eu. A gente já viu umas coisas desse nível acontecerem nas nossas vidas, que eu poderia falar algumas aqui, eh, que quando a gente vai vindo de degrauzinho em degrauzinho na vida, né, às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente dá uma parada e olha pra trás, você fala: "Cara, como pode?" Tipo, co como que eu saí daquela ideia de que isso não ia rolar pra esse momento onde já tá rolando e tá até divertido, sei lá. Então, tudo isso que a gente conversa e tudo isso que a gente explora aqui no CBO, num primeiro momento, quando a gente ouve, às vezes meio desatento até, dentro desse turbilhão dos nossos próprios pensamentos, as coisas podem parecer até meio óbvias, assim. Só que na realidade elas são até mais óbvias do que elas parecem, porque elas são tão escancaradas, é como se a gente tivesse um bigode, né, que a gente não consegue enxergar, assim. Elas são tão escancaradas, elas estão tão na nossa frente que de fato a gente não percebe elas. E dentro da simplicidade absurda dessas coisas, dessas realizações simples e diretas, tem uma infinidade de potencial infinito que quando cai a ficha de fato, não quando a gente entende,
mas quando cai a ficha em cima do que a gente tá ouvindo, é uma parada tão nova e tão fresca que parece que tudo ao nosso redor muda junto com isso, sabe? E é muito louco, bicho. É mais ou menos isso que me ocorre agora, assim. Nossa, e é demais, porque eu tava pensando um negócio muito parecido enquanto você tava falando. Eu tava pensando muito nesse lance do conceito, eu posso ficar bom em qualquer coisa, isso conceitualmente, legal, eu posso ficar bom em qualquer coisa, que ideia legal, que não sei o quê. E aí caiu uma ficha de, cara, eu posso ficar bom em qualquer coisa. Eu posso realmente ficar bom em qualquer. Tipo, e o impacto que isso tem é a mesma frase, mas internamente, como você enxerga, uma coisa é você, tipo, é uma ideia legal, a outra coisa é você ver isso como uma verdade. Você acredita que isso realmente é possível, que é muito impactante, tipo, dá até um frio na barriga, né? De tipo, cara, eu posso ficar bom em qualquer coisa. E isso é o suficiente, dependendo do que a gente está olhando, de realmente acontecer, né? E aí você tá falando, putz, isso já aconteceu várias vezes na nossa vida, e aí eu comecei a lembrar de umas coisas das mais idiotas, né? Do tipo, puta, eu lembro que eu era muito chato para comer certas coisas, e hoje em dia eu gosto de experimentar tudo e comer de tudo porque, puta, parece idiota esse exemplo, mas cara, você para de resistir, você é aberto para as delícias do mundo, como se fosse, né? É, é, agora que a gente estava falando, eu acho que já até comentei isso recentemente, que no começo do ano a gente teve uma imersão e eu mudei minha relação com o exercício e tudo mais. E agora, até conversando sobre isso, parece que bate mais fundo ainda. Tipo, putz, eu posso ficar bom nisso, né? Posso ficar bom em certas coisas assim. E traz um frescor e uma energia e uma empolgação completamente nova para aquilo, né? E é uma coisa que eu estou me divertindo a fazer, que traz para outro ponto, né? Que é a gente é bom naquilo que a gente gosta de fazer. Né? Naturalmente. E por que a gente é bom naquilo que a gente gosta de fazer? Porque a gente não está interessado no resultado, a gente tá gostando do dia a dia, a gente tá gostando de estar lá na trincheira daquilo, de estar lá enfiado e misturado no meio, na lama daquilo, né? E a gente curte estar naquela lama. E obviamente a gente vai ficar bom naquilo porque a gente tá curtindo a lama. Todo mundo fala, você tem que amar o processo e não o resultado, né? Enjoy the ride e tudo. De novo, conceitualmente é lindo. Outra coisa é você bater e enxergar isso. E aí, quando você enxerga, você fala assim, cara, eu me apaixonar, eu gostar de alguma coisa, não depende da coisa. Nada tem inerentemente uma energia de isso é gostável, isso é não gostável. O gostar ou não gostar está dentro da gente, no final das contas. E, de novo, como o Thiago disse, não quer dizer que a gente obrigatoriamente tem que gostar de tudo, não quer dizer que a gente vai gostar de tudo. Mas quando a gente enxerga a possibilidade que existe de gostar e se apaixonar por absolutamente qualquer coisa, e se divertir e se melecar e se lambuzar nisso daí, cara, tipo, puta, isso é mind-blowing total, né? É tipo, cara, eu posso me apaixonar por qualquer coisa. Eu posso, tipo, cara, a coisa que eu mais odeio fazer, se muda um botãozinho que eu não sei nem da onde vem nem nada e me dá um clique e eu me apaixono por aquilo, eu vou me divertir o resto da minha vida fazendo o que eu acho hoje a coisa mais entediante e chata do mundo, né? E é essa a possibilidade. E é muito louco isso, né? É Cara, muito até louco pra isso. pra eu encerrar minha parte aqui, que estão caindo várias fichas aqui. Talvez eu já tenha falado isso, mas acho que tem a ver. Eu gosto muito de fazer exercício de força, né? Eu gosto muito, assim, de fazer força, né? E às vezes estou conversando com as pessoas que não curtem ou que não fazem, né? Uhum. Mas teve uma vez específica que eu tava conversando com o pessoal no trabalho assim, e uma menina falou: Cara,
É muito sacrifício, assim. Não sei como você aguenta. E isso me bateu de um jeito, cara, que eu até parei assim, eu falei, mano, é sacrifício, velho. Tipo, é mesmo? Aí eu te juro, sabe quando você para aqueles 30 segundos numa conversa que parece que passam uns 20 minutos, assim? E eu falei, Aham. cara, não, é zero sacrifício pra mim. Até porque, do jeito que eu sou, assim, se fosse sacrifício eu jamais faria. Tipo, eu jamais ia acordar muito cedo, comer certinho, fazer as coisas. Se fosse sacrifício, eu não faria. E aí eu virei e falei, cara, não é sacrifício pra mim. Tipo, eu Aham. gosto, nem sempre eu gostei. E talvez eu não consiga perceber quando foi o twist, assim, quando foi o shift de não gostar pra gostar. Não me lembro. Mas hoje é zero sacrifício. Eu acordo, sei lá, 6 horas da manhã pra fazer força que nem um maluco, felizão, assim, tipo, caramba, que irado. Uhum. Tem dias que você tá menos feliz, assim, normal, né? Mas, tipo, é zero pesado, é zero difícil. Sim. Fala, nossa, não, é gostoso, assim. E o dia que ficar chato, eu vou parar, sei lá, não sei. Ou vai vir o insight e falar, cara, segue, sabe? Tipo, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Intelectualmente a gente ouvir as coisas e falar, ame o processo, é até Uhum. bonito. Agora, cair a ficha, tipo, não é cair a ficha de ame o processo, é cair a ficha de é possível amar o processo, Uhum. é muito forte, assim, é muito maluco. E isso me leva à minha conclusão, né? Que eu comecei falando sobre entender fundamentalmente como as coisas funcionam, e a gente acaba, quando a gente pausa e entra nisso com leveza e liberdade, é inevitável a gente estar naquele espaço gostoso de curtir e tudo mais. E, assim, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, mas de uma maneira que faz sentido, a gente é tão focado em entender fundamentalmente como a mente funciona, porque porque abre todas essas portas que a gente está discutindo aqui. É porque a gente entende fundamentalmente como a mente funciona e porque a gente se imergiu nisso e a gente ama isso, né? Não é nenhum sacrifício para mim e para o Thiago, porque a gente ama esse assunto, a gente ama essa exploração e a gente mergulhou profundamente nisso, mas é por causa desse entendimento e porque a gente saca isso tanto que a gente se transforma dessas formas sem esse sacrifício, de uma maneira aberta. E sempre, e isso it's the gift that keeps on giving, né? Tipo, nunca, eu sempre me surpreendo como, tipo, putz, é mais, tá trazendo cada vez mais, e cada vez mais profundamente, tipo, cara, a vida cada vez mais leve, cada vez menos sacrifício, cada vez menos resistência, cada vez mais viver nesse espaço maravilhoso de amar todos esses processos, né? Então, assim, se você tem curiosidade em saber isso, a gente tem o CBO Digital, a gente tem o curso autoguiado que a gente deixa disponível, a gente quer conversar com a gente sobre isso, quer trazer isso para a equipe de vocês, quer entender como isso impacta a liderança como um executivo, como um líder sênior ou como um líder novo, cara, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente faz melhor, tá? Então, é isso. Eu queria concluir com isso. Por favor, eu espero que vocês entendam e tenham tido alguns insights e tenham enxergado pelo menos um pouquinho da possibilidade que é realmente curtir, se apaixonar e ver que dá para ficar bom em qualquer coisa de uma maneira leve, né? Para mim é isso aí que eu tenho a dizer. Pra mim também, é isso. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.